Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Mais uma vez eu estou aqui ao lado do Léo Alves para a gente falar bastante sobre os novatos na Fórmula 1, os jovens pilotos que estão chegando, o potencial de cada um deles e também responder algumas questões em relação ao Felipe Drugovich. Cadê o Drugovich? O que está acontecendo que o Drugovich não consegue vaga nessa Fórmula 1? Beleza, Léo? Tudo certo? Beleza, prazerzaço, Thiago. Obrigado. E vamos aí, né? Vamos aí. Já deixando para você um recadinho, para você deixar a sua curtida aí, a sua inscrição no canal também, que é muito importante para a gente, tá? Não se esqueça deste detalhe. Felipe Drugovich. Léo, esse fim de semana eu postei uma questão falando, inclusive, dessa relação que o Williams está tendo com o Colapinto agora. De subiu... É difícil falar do Colapinto porque você tem que evitar alguns termos. Subiu, por exemplo... A quinta série é perigosa. Não cabe. Mas, enfim, foi promovido para Williams o Colapinto. Melhor. E ele não tem uma carreira das mais brilhantes, né? Ele ganhou a Fórmula 4 espanhola, é verdade, mas é um título que até o Amaury Cordel, que está na Fórmula 2, que é um dos piores pilotos lá da Fórmula 2, também tem. Então não é nada que o diferencie dos demais. Então, o que eu acabei postando, eu vou até ler aqui, porque foi muito mal interpretado e eu assumo a responsabilidade, porque se eu quero mandar uma mensagem e as pessoas não entenderam, a culpa é minha, né? Não de quem não entendeu. Não sou o Machado de Assis para ficar pedindo para as pessoas interpretarem. Eu cheguei a ver esse debate. Você viu? Aí, pô, deu repercussão, né? Deu repercussão. Repercutiu. Deixa eu ler aqui exatamente ipsis literis, porque aí vocês vão ter os mesmos questionamentos que as pessoas tiveram e a gente vai poder debater aqui com tranquilidade as perguntas e respostas a respeito disso. Olha lá, abre aspas, hein? Ganhou a Fórmula 2 no terceiro ano. Ah, não serve, demorou muito, teve um ano ruim, esse não serve. Nunca venceu nada relevante na carreira inteira. Viva o Colapinto, que mito, ídolo, merece uma vaga. Primeiro, o que eu quis dizer com isso aqui? Que há um preconceito contra os pilotos que não têm carreiras lineares. Então, de repente, o Colapinto é um cara que não estava definitivamente no radar da Fórmula 1. Não estava. E aí ele entra no radar da Fórmula 1 e faz o trabalho que está fazendo. Ou seja, é um cara que tem brilhado, tem conseguido bons resultados, pontuou, coisa que o Sargent levou um tempão para fazer. Quando fez, foi por causa de desclassificação. E o Sargent, currículo por currículo, é muito melhor em termos de trajetória, campeão mundial de kart. Então, o que eu quis dizer com essa mensagem foi... Por que olhar para um piloto que ganhou no terceiro ano? Ah, não, isso aí terceiro ano, isso aí não é nenhum fenômeno, não vamos pensar nele. Sendo que um cara que nem isso fez é um cara bom, é um cara que entrega resultados. Então, é uma crítica ao preconceito que se tem contra jovens talentos. E aí quero te ouvir sobre isso. Eu acho que essa história de o cara ganhou no terceiro ano, assim como o Pourchaire também enfrenta esse mesmo preconceito, eu acho que é devastador para os jovens talentos, porque não é sempre que você vai ter uma carreira linear como o Piastri. Sei lá, você pegou um ano ruim, pegou um ano que, sei lá, não se adaptou com o carro, ou as coisas estavam difíceis. Você não vai ser o Ayrton Senna que vai brilhar todos os caminhos, ou o próprio Piastri. O Schumacher teve uma carreira de altos e baixos também. Então, a minha visão é essa, que eu acho que deveria perder um pouco do preconceito contra o cara que não foi efetivamente brilhante o tempo todo. O próprio Bortoleto, Fórmula 4 e Fórmula Regional, não é que ele foi o fenômeno. Ele ganhou corrida e tal. Mas ele não era um cara que se destacava como, esse é um futuro piloto de Fórmula 1. Chega na Fórmula 3, ele começa a se destacar. Então, essa é a minha visão. Eu acho que esse preconceito precisa ser encerrado porque ele é devastador para esses jovens talentos. Concordo em gênero, número e grau, para não falar degrau. Mas é isso. Eu acho que tem uma outra questão também que eu vejo nas redes antissociais, que o pessoal tá com... Se eu falar pachequismo, vai parecer que eu estou menosprezando, mas não é nesse sentido. Mas eu acho que, principalmente esse pessoal mais novo que está chegando agora para acompanhar as categorias, como eles não viram um piloto brasileiro na Fórmula 1, a impressão que dá é que eles querem tanto um piloto brasileiro lá que ninguém mais presta. E não, a gente tem muitos bons pilotos jovens. A gente está vendo aí o Berman chegou chegando, já pontou com o Ferrari, pontou com o Haas, tem tudo para fazer uma ótima temporada no que vem. O Colapinto, que ninguém imaginava, realmente surpreendendo, já fazendo um trabalho melhor do que o Sargent. Sim. Mas eu acho que realmente a gente tem que
ter mais cautela com os comentários. E a Fórmula 1 é um universo particular. Tem cara que... Quem chega lá é por méritos. Quem tá lá na Fórmula 1 hoje, o grid é muito qualificado. E eu acho que esses moleques que estão chegando, essa categoria de base que tá vindo, para ter uma chance de pelo menos testar um Fórmula 1, alguma coisa de interessante fez para despertar a atenção das equipes, porque tem muito nome. Pode não parecer, mas a concorrência, principalmente para ser um piloto de desenvolvimento, para ser um terceiro piloto, é grande. Então, concordo, eu acho que tem muito preconceito envolvido e não é bem por aí. Você ter um título desse, mesmo que seja no terceiro ano, é muito relevante. E se o cara conseguiu, é porque ele teve mérito. Pô, só 4 brasileiros tinham conseguido antes, né? O Exato. Christian, talvez eu esqueça alguém aqui, o Christian, o Moreno, o Junqueira e o Zonta. Só os 4 tinham conseguido. Olha o clube que o cara se juntou. E, foi no terceiro ano? Poxa, mas e daí, sabe? É isso. As coisas se encaixaram no terceiro. Poderia ter sido no primeiro, por que não? Ele estava na mesma equipe. Aconteceu de não ser. Outro exemplo que eu dei, que é um exemplo muito parecido com o do Drogovic. O Oliver Behrman. Ele fez uma primeira temporada muito boa na Fórmula 2, ganhou corrida e tudo. E no segundo ano de Fórmula 2, que é este ano, ele não foi tão bem. Ele ganhou corrida, é verdade, mas ele não está brilhando. Imagine que, sei lá, ele fizesse um terceiro ano e fosse campeão. Não, o Oliver Behrman ganhou no terceiro ano, não precisa. Esse cara aí deixa quieto. Então, esse pensamento que eu acho que é muito ruim para o esporte. E o que mais me preocupa entre os fãs, eu não ligo muito. Acho que o fã acha o que ele quiser, né? Mas perturbador saber que as equipes também andam pensando assim. Aí é preocupante. Porque aí os caras procuram o fenômeno sempre, e o fenômeno não aparece sempre. O fenômeno vai aparecer uma vez em cada 10 anos. Um Verstappen, um Hamilton, um Vettel, Alonso, um Vettel. Não é assim, né? Não é padaria que toda hora sai, né? Então, claro que você tem que olhar para os outros talentos. E eu acho que isso tem faltado muito para a Fórmula 1. Esse ponto que eu coloquei nesse post aí no Threads, ele despertou também respostas das pessoas de forma diferenciada ali, enfim, abordando outros aspectos. Porque soou como uma crítica minha a uma injustiça, uma eventual injustiça de ter o Colapinto e não ter o Drogovic. Não era isso, como eu já expliquei. Mas isso nos permitiu ver que as pessoas, por exemplo, são muito críticas à gestão da carreira do Felipe Drogovic. E eu quero abordar esse tema também com você. Bora lá. As primeiras críticas são ao fato dele ter aceitado um convite numa equipe que corre o filho do dono e o Fernando Alonso. Ou seja, as chances dele eram as menores possíveis aí nesse cenário, né? Agora, o que a gente tem de considerar é o seguinte: quais opções ele tinha? Quais opções o Felipe Drogovic tinha nas mãos? Ele deveria ter ido para a Williams, ele deveria ter fechado... Ele não tinha essa chance. Ele tinha um convite da Aston Martin, ele tinha uma sinalização dos patrocinadores de que a Aston Martin era legal para eles, patrocinadores, por diversos motivos, e fechou lá. Ele não tinha outra alternativa, era isso. Era um primeiro ano para ele se desenvolver, para ele fazer testes, e ele andou bastante com o carro para fazer TL de Fórmula 1, e ele aproveitou. Ele foi o segundo colocado no teste da Fórmula 1, no Free Practice One, lá em Abu Dhabi. Ele foi muito bem, meteu 3 décimos no Stroll, e eu até falei, não sei nem se isso é bom, o cara meter 3 décimos no Stroll, talvez crie algum... Um pouco perigoso, né? Um pouco perigoso. Na estrutura da equipe, né? Como as coisas funcionam. Então, de ciumeira e tal. Então ele aproveitou muito bem esse ano. Ou seja, era o que ele tinha na mão. Então, desfeita aí pelo menos uma crítica. A segunda, errou em ficar mais um ano de piloto reserva. Ele não queria ser piloto reserva, eu tenho certeza disso. Eu me lembro que quando ele foi anunciado mais um ano como piloto reserva da Aston Martin, eu participei da coletiva dele lá em Interlagos, e estava todo mundo perguntando várias coisas. Eu falei, Felipe, eu vou ter que te fazer a pergunta difícil aqui da mesa, cara. O que você tem para dizer para as pessoas que vão falar, você está de novo como piloto reserva? E ele me falou uma coisa muito legal, assim, ele falou, poxa, ninguém quer mais estar na Fórmula 1 do que eu. O fã não quer mais do que eu esteja lá. Se eu não estou, é porque uma série de motivos aconteceram que não permitiram que eu estivesse lá.
Mas eu acho também que faz diferença o quanto eu quero isso, o quanto eu vou batalhar. E ficar mais um ano de reserva é só uma parte do que eu estou disposto a fazer para chegar na Fórmula 1. Então isso mostrou também um diferencial, porque é muito fácil você desistir. É muito fácil você falar, putz, tem um salário lá de 50 pau por mês na Stock Car, legal, vou correr no Brasil. Vou para outra categoria. Sei lá, vou pro Endurance, vou para Indy. Isso é muito fácil. E ele não, ele está disposto a batalhar até o final na Fórmula 1, mesmo com as portas se fechando aí. E esse segundo ano, ele quase teve para 2024 a chance de correr na Williams, na verdade. As conversas foram bem boas, desenvolvidas, né? E teria sido muito melhor para a Williams, na minha visão. Concordo plenamente. Além de ter tido quase a chance de correr no lugar do Stroll no primeiro ano. É verdade, né? Que o Stroll sofreu um acidente e quebrou os pulsos e mesmo assim ele voltou e conseguiu correr, né? Então, quero te ouvir sobre isso também, da questão dessas escolhas do Drugovich, ou escolhas entre aspas, né? De estar numa equipe tão complicada como a Aston Martin e das pessoas reclamarem dele ficar lá 2 anos e abrindo mão de outras coisas eventualmente. Eu acho que pra gente, aí eu me coloco no bolo, né? Também como fã da categoria, a gente comentar sem saber ao certo como foram as discussões, o que chegou até ele, os papéis que colocaram na mesa, eu acho que é sempre muito mais fácil, né? A gente comenta, não, mas ele tá errado, mas ele isso, mas ele aquilo. O foco dele é a Fórmula 1, é o objetivo dele, e é isso. Ninguém vai querer mais que ele entre do que é o sonho do cara, né? Ele construiu uma carreira inteira para isso, teve que batalhar na base, conseguiu os bons resultados que teve. E o Drugo, desde o primeiro ano, ele chamava muita atenção pela velocidade dele, né? E assim, eu confesso... A primeira temporada dele foi naquela loucura de pandemia, né? Eu confesso que até ali eu não tinha ouvido falar muito dele. E você não tinha muito o que fazer, eu assistia muita categoria naquela época e me chamou muita atenção desde aquele momento. Então a gente vê que o Drugo é um piloto rápido, muito competente. Mas é isso, nem sempre as oportunidades chegam. E ele pegou a que, pra ele, fazia mais sentido. É uma pena que, por exemplo, não tenha dado certo na Williams, porque eu acho que a Williams também teria economizado uma boa grana de carro. Nossa senhora! O tanto que o Sargent bateu nesses meses aí que ele continuou, né? Mas na Fórmula 1 tem muito isso, né? É você estar no lugar certo na hora certa. E acho que, infelizmente, pro Drugo também ele deu azar dele entrar na Aston Martin no momento que a Aston Martin ainda tinha que testar os carros do regulamento antigo. Porque você tem que testar carros de até 2 anos, né? E ele, a partir desse ano que ele poderia guiar um carro do regulamento atual, né? Mais próximo do que a gente tem hoje e fica mais fácil de você analisar, né? Dentro do contexto, de repente. Eu acho que o Drugo, conforme o tempo vai passando, fica mais difícil. Porém, não dá para culpar o cara, entendeu? Às vezes ele pegou o que tinha ali. Era o melhor caminho que ele achou para o objetivo dele. De chegar na Fórmula 1, de ter a carreira dele como um piloto brasileiro na Fórmula 1 mais uma vez, né? É muito complexa essa equação, exato, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu já puxo aqui, por exemplo, a história do Jack Doohan. Sim. O Jack Doohan vai correr na Fórmula 1 no ano que vem pela equipe Alpine. Quem é o Jack Doohan? É um cara que em 2021 saiu do programa da Red Bull e assinou no programa da Alpine. Era a pior decisão do mundo, porque na Alpine tinha Fernando Alonso e na reserva tinha o Piastri. Só que aí o Piastri fecha com a McLaren, o Alonso briga com os dois, vai embora. Putz, quem que a gente vai colocar? Aí o Ocon briga com o Gasly, joga o carro pra cima em Mônaco. Quem que vai ser o caralho? Pega esse outro aqui. Tá lá, entendeu? Então isso chama bastante atenção do timing, do lugar certo na hora certa, de ter essa sorte também. E o Doohan foi marmita do Drugovich a vida inteira, né? Vamos ser bem honestos. Foi feito de pano de chão. Exatamente, né? E tá lá, vai correr o ano que vem. Bom piloto, nenhuma crítica a ele aqui. É só mostrando como realmente o timing e a hora certa podem fazer a diferença. O próprio Gasly teve idas e vindas, né? Sim. Porque tava ali pra subir, não, agora não vai dar, vai pra Fórmula 2, putz, o Sainz foi pra Renault, precisamos de piloto, volta a Gasly, e tá aí já há 8 anos, né, na Fórmula 1, 8 temporadas. Perdeu vaga e tudo, e depois acabou ganhando corrida, enfim. Saiu da Red Bull, foi pra Alpine, então... Tudo se encaixou. Exato. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Você sabe que nós estamos com um programa especial agora. Nós temos o aplicativo Auto Mais TV,
que é a sua nova forma de consumir conteúdo automotivo e conteúdo também do automobilismo, tá? Você tem 24 horas de programação gratuita se você baixar aí o aplicativo Auto Mais TV, incluindo o Primeiro Instinct e muitos outros programas especiais. É uma nova forma de consumir conteúdo porque você escolhe o que você quer ver. Não é igual o algoritmo te entregar porque achou que esse aqui tá mais legal e tem um título mais chamativo que o outro. Você escolhe o que você vai ver. Então, o aplicativo com 24 horas de exibição gratuita, e se você quiser ter o plano que te permite também assistir on demand, é o plano premium, que te dá uma possibilidade aí de participar, inclusive de um clube de benefícios muito legal, que vai te dar um carro em dezembro. Em dezembro você concorre a um carro assinando o aplicativo. Então baixa aí o aplicativo, use o cupom STINT para participar desse sorteio 100% legalizado, supervisionado pela Caixa Econômica Federal, para você poder ter o seu carro aí de presente de Natal, tá bom? E além de tudo, ajuda aqui o canal. Muito bem, vamos falar um pouquinho das possibilidades que o Drugo teve esse ano. Boa, porque existiu uma conversa, isso eu pude apurar com algumas fontes, com a própria Sauber. Antes de se falar em Bortoleto, primeiro semestre do Bortoleto, ele estava tranquilo. Ele não tinha essa ambição de estar na Fórmula 1 em 2025 já, porque a possibilidade era muito pequena. Ele estava planejando a longo prazo. A longo prazo. Era um curso de 2 anos aí na Fórmula 2. Então o nome do Drugovich entrou na história. Em maio ele foi especulado na Williams e também na Sauber. Na Williams a coisa parece que não andou, mas na Sauber ele tinha um cheque de 30 milhões de euros e a possibilidade de andar na equipe. E as coisas não aconteceram. Então, quando você chega nesse ponto, você tem o talento, você tem o dinheiro, você tem o contato, você sentou com os caras, você ofereceu. Não há mais nada que você possa fazer. O que mais que o Drugovich podia fazer para estar na Fórmula 1? Pois é. Não é verdade? Construir o próprio carro e correr. Exato, exatamente. nem o Marco Andretti está conseguindo, não acho que não vai ser o Drugo. É verdade. Então, esse é um cenário muito complicado e mostra como a Fórmula 1 é exigente. E o quanto o timing está pesando. Porque aí é o que você falou, a cada ano que passa, ele é o atual campeão, já não é mais. É o campeão de 2 anos atrás. É o campeão de 2022. O Drugo, ganhou a Fórmula 2. E todo ano tem um novo campeão, né? Todo ano tem um novo campeão. Então, a partir de agora, eu acho que ele vai precisar, de fato, buscar outras alternativas aí. E quero te perguntar, na sua visão, qual seria o caminho mais interessante? Porque, claro, eu acho que ele vai tentar continuar como reserva, tentar continuar associado a alguma equipe de Fórmula 1, que não seja a Aston Martin ou qualquer outra, mas ele deve voltar para o mercado, deve voltar a ser um cara visto como vitorioso. Qual o caminho que você seguiria? Porque ele foi convidado na Indy, ele teve bons resultados nos testes da Fórmula E, é um cara que já compete em provas de longa duração, poderia ampliar esse calendário com o WEC. Qual que seria a sua escolha para chamar a atenção dos caras da Fórmula 1? Para chamar a atenção da Fórmula 1 é difícil, né? Aí eu acho que ir para a Indy é muito legal, eu gosto muito da categoria, assisti a final, foi aquele show americano de sempre, né? O Palou ganhando 3 títulos seguidos. Mas, querendo ou não, você fica um pouco escondido da cobertura internacional. Principalmente porque a Indy ela é uma categoria regionalizada, né? Forte nos Estados Unidos, tem muitos fãs aqui no Brasil. Mas eu acho que esse alcance, se ele quer ir para lá para continuar sendo uma opção válida de repente para a Fórmula 1, na minha opinião já não é tão interessante assim. É uma ótima categoria, é primeiro nível. Ponto interessante, porque alguns caras fizeram isso, né? O Montoya. É verdade. Mas eu acho que também era um outro período. Era um outro período. Né? A Indy estava muito internacionalizada naquela época, disputava corridas, estava também dividida, né? Mas... E eu acho que tem uma diferença aí, porque eu acabei citando o Montoya de cabeça aqui, mas também porque o Montoya foi um pedido da Williams. A Williams falou, vai lá correr. E aí faz você... lá. Exato. Teve o Villeneuve também, né? Também. Que ganhou a Indy 500, foi para a Fórmula 1 depois, foi campeão e tudo. Então, particularmente, a Indy hoje, dentro do cenário atual, não sei se é uma opção tão interessante. A Fórmula E, querendo ou não, tem algumas... É uma categoria FIA, é uma categoria de Fórmula também. Por que eu tô falando que é uma categoria de Fórmula? Porque, para mim, se eu fosse... na decisão, não vou falar se eu fosse o Drugo, se fosse eu, Leonardo Henrique Alves. Sim.
Pô, já não tá dando certo na Fórmula 1, o tempo tá passando, eu quero continuar desenvolvendo minha carreira. Eu olharia com bons olhos pro WEC para uma participação full-time. Legal. Porque o WEC tá muito legal, tem cada vez mais marcas entrando, tá com um regulamento gigantesco. A corrida aqui no Brasil foi sensacional. O Drugo ia ser um rei aqui na corrida, né? Os fãs iam carregar ele no colo. O Brasil nunca ganhou Le Mans, nunca venceu Le Mans. Exato, né? Na categoria principal. Eu acho que é uma joia do troféu assim, bem interessante. Eu olharia com bons olhos pro WEC, para falar a verdade. Mas aí você migra também totalmente a carreira, né? Você deixa de focar tanto na Fórmula e passa a focar em turismo, em corridas de longa duração. É uma outra pegada, mas eu acho muito legal. Eu olharia com muito carinho para as propostas do WEC. Interessante. Eu acho que eu também. Essa seria a minha escolha. Porque a Indy é o que você falou. É um carro um pouco mais próximo, né, em termos de potência, de velocidade. Só que você está correndo nos Estados Unidos. E para ter uma ideia, sei lá, no fuso horário europeu, se você correr em Long Beach, é como se você estivesse correndo no Japão. Só, sei lá, não sei aqui, mas 10 horas de diferença. Tanto que o GP de Las Vegas é no sábado à noite. Exatamente, né? Porque é muita diferença de horário. Então, meio que você está escondido de fato. É um baita currículo você falar, ó, ganhei aqui a Fórmula Indy. A não ser que ele quisesse entrar de cabeça na Indy, entendeu? Sim, também. Não, também. Eu vou ser piloto Indy mesmo, Exatamente. Vou ganhar uma Indy 500, vou trazer outro título pro Brasil. Aí, beleza. Como outros caras fizeram, que foram contemporâneos dele. Lundgaard, agora o Pucher também tentou, enfim. A Fórmula E, eu me apego muito ao que diz o Nelsinho Piquet, que ninguém melhor do que ele, foi campeão de Fórmula E. Primeiro campeão. Ele diz, a Fórmula E não, porque ela não tem nada a ver com a Fórmula 1. Então assim, Concordo. Você continua no Fórmula, você continua exposto num evento FIA, mas você tem essas características técnicas que são totalmente diferentes do carro de Fórmula 1. E a gente viu isso, o De Vries, por exemplo, que é um cara que ganhou corrida, foi campeão da Fórmula E, sentou no carro de Fórmula 1, não virou. Durou 6 meses. E outros fatos também, pilotos de Fórmula 1 que foram andar na própria Fórmula E e não tiveram os mesmos resultados. O próprio Massa, né? O próprio Massa sofreu por um pódio bastante. Só na trajetória toda dele. Então, é uma categoria realmente complexa. Eu acho que tô contigo, eu iria de FIA WEC. Claro que os carros são lindos, né? Os carros são lindos, envolvimento de montadoras, Exato. Que você pode virar um piloto profissional. Amanhã ou depois essa marca tá na Fórmula 1 também, vai saber. Vai saber. Né? Bom, falamos bastante de Drugovich, mas temos mais nomes aí na mesa, né? Primeiro, essa questão do Franco Colapinto, piloto que andou na Williams e está confirmado até o final dessa temporada pela Williams. Não tem vaga o ano que vem na Williams, porque o Carlos Sainz e o Alexander Albon já estão confirmados. Como é que você enxerga o Colapinto? Mandando mais um trocadilho aí. Difícil, né? É difícil. Como é que você vê o Colapinto e em termos de futuro, que potencial que ele tem? Agora fala-se até em Sauber, né, para uma discussão com ele. Eu definitivamente não acredito muito. Mas é um cara que, assim como o Lawson ano passado, entrou, mostrou que pode e não tem lugar. Então, o que você acha que seria melhor aí pro Colapinto nessa sequência de carreira? Primeiro que ele está surpreendendo muito, né? Ele estava completamente fora do radar, mas a Williams optou pela opção que tinha ali, né? Era um cara que já tinha testado, já conhecia o ambiente da equipe e entrou e tá mostrando resultado. Ao menos até aqui o recorte desse programa, né? Mas curioso isso, né? Realmente lembra o cenário do Lawson, né? Entrou ali meio que, puta, vem aqui, a gente precisa de você. Entregou o resultado, não tem vaga garantida. Mas eu acho... Talvez, assim, depende muito do que a Sauber quer, né? Acho que nem eles sabem. Eu acho que nem eles sabem, exato. Né? Com essa confusão também de virar Audi e tudo, é muita coisa mudando, sim, né? Sim. Tem isso também. O que a Sauber quer, o que a Audi quer, né? Porque a partir de 26 Exatamente. é a Audi. Pro Colapinto, eu acho que seria assim, um milagre se, por exemplo, o Andretti finalmente consegue entrar. Pô, tem mais 2 carros. Sim. Mas dentro do cenário atual, é muito complicada a decisão dele, né? Provavelmente ele vai ter que continuar ali mais um tempo reserva, porque pro ano que vem realmente não tem vaga. E talvez torcer para alguma coisa pintar em 26 se ele estiver pensando exclusivamente em Fórmula 1, né? Senão, são os mesmos cenários que se abrem, né? Que a gente estava falando da questão do Drugo, né? O WEC, Fórmula E, Indy, enfim. Mas o cara tá entregando tão bem que eu acho difícil não pintar ali, pelo menos, uma oportunidade de realmente ser um
um reserva imediato de fato, né? O cara que eles sabem que eles vão contar se acontece algum... E um campeonato de 24 corridas, a gente já viu aí esse ano mesmo, né? O Sainz tendo que operar apêndice, o próprio Albon tendo que operar... Eu fiz um levantamento aqui no primeiro stint do número de vezes em que as vagas se abriram para reservas. E é um número assim impressionante. É uma média tipo 2 por ano, 1 por ano, sabe? Então. Não tá sendo tão raro assim, né? Sim. Eu acho que ele precisa realmente estar nesse universo. Está circulando ali, tal qual um satélite em volta de um planeta, né? Porque alguma coisa pode pintar. E outra, né? Hoje as equipes elas estão dividindo reserva. Então você tem uma chance maior. O reserva, por exemplo, da McLaren hoje é o mesmo da... Não, eles trabalharam ano passado juntos, que era Aston Martin e McLaren juntos, e tanto que o Felipe estava na lista, né? É verdade. Agora é com a Mercedes, que é o Mick Schumacher, e também prestando para a McLaren. Então, a Williams trabalhou com a Mercedes também durante um tempo, que tinha o Nick De Vries. Tanto que foi a oportunidade que ele teve. Pela parceria técnica, de motores. Né? Então, hoje você é reserva, em geral, de 4 carros. Se você tiver essa oportunidade mesmo de estar lá. Ou seja, praticamente metade do grid de equipes você tem a seu dispor. Então, assim, é uma posição incômoda, mas é uma posição em que já estiveram Alonso, foi reserva depois de correr um ano na Fórmula 1. Massa foi reserva depois de correr um ano na Fórmula 1. E tantos outros nomes aí que a gente viu nos últimos anos que chegaram depois de passar um período curto aí como reserva. E outra, não querendo gorar ninguém que vai estrear ano que vem. Mas tem equipes que não tem muita paciência mesmo. Vide Red Bull, o universo é Red Bull, né? Red Bull e RB, né? Os 200 nomes tem essa equipe agora também. Mas vai ter um grid com mais novatos ano que vem. De repente, ou até mesmo um veterano. Alguém pode acontecer que nem o Montoya em 2006, que foi embora e a McLaren ficou a ver navios ali. Mas pode acontecer de repente de uma situação dessa, né? Alguém não dá certo no carro, não encaixa, a equipe está gastando mais dinheiro reparando do que se trazer outro piloto e surge uma vaga. E aí é muito mais fácil você puxar alguém que já teve a experiência e que mostrou serviço como o Franco está mostrando, do que você ter que testar alguém do zero de novo, né? Ter que apostar ali num novo nome. Eu acho que para ele, por mais que não seja certo que ele vai estar ano que vem, ele ter tido essa oportunidade de estar mostrando serviço foi muito importante. Deu uma virada no status dele, né? Você sabe que quando saiu o Montoya, se eu não me engano isso foi 2006, tem uma história maravilhosa que ele foi substituído pelo Pedro de la Rosa, que era muito amigo do Fernando Alonso. E o Fernando Alonso estava contratado a partir de 2007. E o Ron Dennis chegou pro Alonso para entender o que ele pensava e o Alonso falou, não, é o de la Rosa. O cara é o de la Rosa. E o de la Rosa estava, de fato, conseguiu o pódio, enfim, não estava indo mal. E o Hamilton estava em ascensão, estava ganhando a GP2 na época, a antiga Fórmula 2, né? E estava para chegar na Fórmula 1 também, estava nessa expectativa. E a McLaren fez um teste com os dois, com o de la Rosa e com o Hamilton. Eu não preciso dizer quem foi mais rápido, né? O Hamilton, mesmo nas suas primeiras saídas, aí já era mais rápido que o de la Rosa. Então o Ron Dennis decidiu pelo Hamilton. Quando ele contou isso pro Alonso, falou, o ano que vem vai ser você e o Hamilton, a gente está optando por um novato. Ele virou pro Ron Dennis e falou, mas você não tem medo de perder o campeonato de construtores? Tipo, achando, você vai botar um novato? O cara vai comprometer o desempenho. Não vai nem pontuar. E tá aí o que aconteceu depois. O resto é história. O resto é história, de fato. Quero terminar aqui falando de Oliver Behrman, piloto que está sendo preparado pela Ferrari para o futuro. É um talento, mostrou isso quando guiou o carro da Ferrari lá na Arábia Saudita e mostrou também guiando o carro da Haas esse fim de semana. Para mim, ele tinha que estar no carro já pro resto da temporada. Concordo. Manda um abraço pro Magnussen. Fez mais ponto que ele já no ano, né? Já, exatamente. 7-6. Não, concordo. Obrigado, Magnussen, valeu aí. Pole sensacional aqui em Interlagos, mas já deu, né? E o menino tá chegando dando luz já, né? O Behrman parece que realmente é um piloto muito consistente, muito consciente do que ele tem que fazer. Mostrou um serviço excelente nas duas oportunidades que teve. A da Ferrari ainda ele foi mais na fogueira ainda, né? Porque teve que assumir ele meio que de última hora, vai classificar e boa. E não fez feio, né? É um nome que realmente a gente tem que prestar muita atenção ano que vem, porque acho que vai entregar, ao menos entretenimento vai entregar. E que bom que a gente está falando de jovens talentos entrando na Fórmula 1, porque recentemente tivemos, pela primeira vez na história, um grid que ao final de um ano não
foi repetido no ano seguinte. E isso gerou muita frustração e muita gente chateada com o andamento das coisas porque os talentos não estavam tendo chance. Agora a gente está falando de Lawson, está falando de Berman, está falando de Colapinto, está falando, enfim, de Durham, de um monte de gente que vai ter oportunidade, que está tendo oportunidade. E isso é muito bacana. Quero deixar aqui o meu agradecimento a você, pedir para você se inscrever no canal, que isso é muito importante, deixar o seu like para que o algoritmo do YouTube entenda também a importância desse conteúdo, para que cada vez mais gente esteja aqui conosco, tá? E também participe nos comentários, deixa aí a sua opinião, concorde, discorde, enfim, traga o que você quer pontuar aqui no programa, a gente está sempre atento aos comentários, tá bom? Não se esqueça de baixar também o aplicativo Automais TV, que é onde você tem uma programação de 24 horas com conteúdo automotivo, conteúdo de automobilismo. Você vai poder curtir os seus criadores favoritos de conteúdo reunidos no mesmo aplicativo. E é isso, né? Podendo escolher o conteúdo, podendo entender o que é que você quer ver, o que é que você não quer ver. Não vai ser a thumbnail, não vai ser o algoritmo que vai decidir por você. É você mesmo, tá bom? Então baixe o aplicativo e use o cupom STINT na assinatura Premium aí para você também concorrer a diversos prêmios, incluindo um carro em dezembro. Léo, valeu, obrigado. Obrigado, cara. Thiago. Sempre um prazer. Tamo junto e voltaremos aqui na semana que vem com mais automobilismo para você, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!